Agora com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Mas tivemos aí a oportunidade desde quinta-feira e sexta, né? Vou fazer essa pergunta. Quem não pôde estar aqui nem quinta nem sexta? Levante a sua mão. Um grupo, sempre tem um grupo, né? Mas então eu quero sugerir que você possa entrar lá no YouTube da Academia da Fé e você assistir a mensagem do pastor Djalma, né? Que veio de São Paulo e nos abençoou muito, né? Ele fez uma sequência desde quinta e sexta-feira, muito legal. Justamente isso, né, gente? A palavra, ela entra no nosso coração para que nós possamos refletir. Porque o verdadeiro conselho e a sabedoria está nele, né? Então, é isso aí que precisa entrar no nosso coração, numa forma muito especial, num contexto que a gente abra esse coração para essa transformação, né? E aí, é o que eu vou dar sequência hoje, falando alguma coisa sobre a nossa posição e a nossa cooperação com Deus nisso aí. Mas foi demais, me abençoou tremendamente, creio que abençoou você também. Quem é que está aqui vindo desde quinta-feira? Levanta a mão. Valente, é isso aí, está aprendendo, hein? É isso mesmo. Pá, aquele batidão, quinta, sexta, é assim mesmo. Você fez a melhor escolha, óbvio. Claro, há pessoas que não puderam estar aqui conosco por vários motivos, mas assim mesmo, faça essa escolha. A escolha de andar com Deus. Nós temos que escolher isso todos os dias, né? E hoje, talvez eu vá iniciar algo, até tinha programado com a Deise para ela trazer uma palavra amanhã, mas se eu não terminar hoje, eu tenho que terminar amanhã, para não dar sequência, mas eu empurro a Deise para o próximo domingo, com certeza ela vai amar. Mas sempre temos aí algo que Deus compartilha no nosso coração, e como eu sempre falo com ela, e a gente fala com os pastores ali, eu estava falando ali em cima com a turma, a gente não abre mão disso. Você entende? Deus tem uma proposta bem firme, Ele fez a família, Ele fez para dar certo. Então, se alguma coisa não está dando certo, é porque tem interferências, muitas interferências, e nós vamos conversar também, provavelmente, nesses 2 dias. E, tendo essa sabedoria de Deus, nós vamos cortar essas interferências, né? Aquilo que vem contribuindo negativamente, óbvio, né? Muitas vezes sutilmente, para que a minha casa ela não seja construída, ela não fique de pé, ou a gente não observe detalhes que são importantes, né? Então, eu quero falar sobre exatamente isso, que já tem um tempo no meu coração, e o envolvimento dessa palavra ela é ampla demais, tá? Mas dentro da nossa casa, então, nós vamos ver isso. Eu quero falar um pouquinho sobre a influência da presença de Deus. Presença de Deus. Ela é demais, essa influência. Veja que coisa interessante, porque eu tenho um texto para te mostrar. Existem muitos textos falando sobre isso, né? Mas o Velho Testamento, ele é muito amplo nesse tipo de manifestação da presença de Deus, porque o povo dependia disso. E não mudou em nada nos dias de hoje, né? E nós vemos aqui uma passagem que está lá em 2 Samuel, eu creio que eu coloquei aqui, no capítulo 6, lá no verso número 11, na Nova Versão Internacional, está falando sobre essa família, que na verdade não era uma família pertencente ao povo de Deus, né? Mas sempre onde o povo de Deus habitava, existia, sempre tinham pessoas que não pertenciam ao povo de Israel, né? E essa cidade, a arca de Deus, que representava a própria presença de Deus, porque Davi, se você não sabe essa história, eu posso te contar. Davi, ele traz de volta a Arca da Aliança para Jerusalém, e nesse trajeto, até chegar a Jerusalém, ela fica na casa desse homem aí, ó. E está escrito, a Arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. Veja só o que acontece depois, esse aqui é o detalhe. E o Senhor abençoou a ele, óbvio, e toda a sua família. Diga, toda a sua família. Gente, é impressionante, eu sempre passo isso com vocês, é sempre bom a gente lembrar que Deus, quando olha para você, maridão, que os maridões digam aleluia, já olhou para a esposa e os filhos, o cachorro, o papagaio, tudo você tem. Não pense que Ele tem uma visão unilateral só para a minha vida, porque quando Ele olha para você, Ele olha a sua casa. Eu acho isso demais. E muitas vezes nós vivemos uma vida tão centrada em nós mesmos que nós não olhamos para quem está do nosso lado, até mesmo dentro de casa, sinto. E ao longo desses dias eu vou comentar coisas que vou falar em amor com vocês, mas eu tenho que dar um carrinho bem dado para tirar essa bola.
mas recebem carinho, recebem com amor essa palavra porque é importante. Mas a gente pensa na gente, na nossa vontade, no nosso desejo, naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, mas Deus está muito além disso aí. Porque Ele não vê a mim e você separado de quem eu sou de fato. Eu sou um com a minha esposa. Essa visão natural que nós temos de termos dois, a Deise ali, o Elinho aqui e tal, mas no mundo do Espírito é incrível. Tanto é que o apóstolo Paulo em Efésios fala que há um mistério muito grande nisso. É a unidade de um homem com uma mulher. A mesma unidade que o Senhor tinha com o Pai e é a mesma que Ele tem com nós, com a igreja. Então Deus, Ele não tem essa visão minha, Ele tem uma visão nossa. Guarde isso nessa noite. Ele tem uma visão para toda a tua casa. Ele tem o melhor para toda a tua casa. E Ele vai cumprir o propósito que Ele tem na sua casa. Ele não olha você só. Isso traz grande alegria ao nosso coração. Nas mais variadas formas. Você vê os textos, né, que tem como fundamento, justamente para nós acreditarmos na transformação toda da nossa casa, como João ontem ele comentou, ele estava falando sobre isso, pode ficar firme. Ontem você foi extremamente usado, cara, muito usado. Eu estava conversando lá em cima com o pastor Djalma, você nem sabe o que a gente estava conversando, e você respondeu tudo aqui, garoto. Demais, né? O Espírito Santo é tremendo, né? E eu só dei um toque assim no Djalma, tá vendo, rapaz? Olha aí. E ele botou para dentro como confirmação, óbvio, né? Mas está lá escrito, lá em Atos capítulo 16, e se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa, rapaz. Você entende? Isso é muito poderoso, gente. Porque nós convivemos, esse aqui é o detalhe, em família, com muitas situações que já desejávamos, ou queremos, pelo menos assim, eu já queria que isso já fosse resolvido. Essa coisa de estar dentro de uma casa, é óbvio, gente, Deus está conosco, e ainda situações pendentes para serem resolvidas, é uma realidade. Ok? O desejo de Deus é abençoar toda a nossa casa, arrumar, na verdade Ele faz isso. Mas nós temos que dar esse crédito a esse coração de que Ele está olhando para aqueles que estão com dificuldade dentro da tua casa, ou de repente, aqueles que não enxergaram ainda, ou aqueles ainda que não receberam até Jesus como Senhor e Salvador. Vou fazer só uma pergunta. Alguém aqui no nosso meio que poderia dizer assim, pastor, ainda tem pessoas na minha casa que precisam receber a Jesus. Levanta a sua mão aí. Rapaz, o que é isso? É isso aí, então fica tranquilo. Eu vou te dizer, como disse o Djalma ontem, já deu. O tempo dessa pessoa já chegou. Já chegou. Você pode estar certo que isso é um comprometimento que Deus tem com Ele mesmo, né? É a sua própria palavra. É impressionante a força de uma aliança, ontem comentando com os pastores lá em cima, a força de uma aliança de Deus declarar uma promessa e o desejo dele salvar e transformar toda uma casa, uma família. Você tem que contar com a aliança dele, a palavra dele não volta vazia, ele não muda. É algo absoluto, pode abraçar, porque a gente olha do ponto de vista natural, a pessoa está até pior, né? Ou está vivendo dias até piores. Esquece isso aí. Confia no resgate de Deus. Deus é capaz de mudar situações tremendas, gente. Alguém lembra do apóstolo Paulo, que na verdade ele era um matador de cristãos, se tornou o apóstolo Paulo. Como é que um cara desse muda? E veja, ele teve um encontro sobrenatural com Deus. Deus havia um propósito. Eu quero te falar, se você tem confiado em Deus, para que a tua casa toda seja arrumada e o pessoal entre num eixo de andar com Deus, e como cantamos aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso será realidade na tua vida. E eu vou te falar, em pouco tempo, hein? Porque não dá mais tempo. Ontem, conversando com o pastor Djalma, eu mostrei para ele, em Josué, abre a tua Bíblia, deixa eu entrar um pouquinho nesse campo aqui para te fortalecer, porque esse combate de olhar todo dia a mesma coisa e não havendo mudança aparente. Nós sabemos aqui que quando Josué ele vai até a cidade de Jericó, ele manda espias para dar uma olhada, e esses espias então encontram uma mulher, que a Bíblia declara o nome dela, Raabe, e ela acolhe os espias e cuida para que eles não pudessem ser presos, não é verdade? E então, eles disseram assim, o que a gente quer que a gente faça contigo? E ela pediu uma proteção, cuidado, olha, quando vocês vierem para cá,
salva a nossa família. Isso aqui, gente, isso aqui está prefigurando exatamente isso. Para você entender uma coisa, Jesus é da descendência de Raabe, olha só. Muito legal, né? Josué capítulo 6, no verso número 17, está escrito então que foi determinado por Josué, porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Agora veja, somente viverá Raabe e todos os que estiverem com ela em sua casa. Veja o que está escrito, grifa isso na sua Bíblia, que reforça Atos capítulo 16, falando, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E todos, diga todos, então são todos. Todos os que estiverem com ela em casa. Veja no mesmo capítulo, no verso 23, então, entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, verso 23, sua mãe, seus irmãos, tudo quanto tinha. Olha só, eu grifei na minha Bíblia. Tiraram também toda a sua parentela. Está escrito na minha Bíblia isso, hein? Eu não sei como é que coube todo mundo dentro da casa dela, cara. Mas aqueles que estavam debaixo daquela casa, você entende essa palavra representação, casa é um negócio muito grande, gente. Porque a gente não está falando construir a sua casa, nós estamos falando sobre família, óbvio, né? Você entende, né? A representação é grande, Deus tem um carinho muito grande por isso. Alguém lembra quando o anjo passou no Egito para destruição como última praga, né? Lá no Egito, passou exatamente sobre as casas. Aleluia. O bicho está mexendo aqui? Ok. Então, passou sobre as casas, né, do povo de Israel e havia o sangue na porta, né? Então o anjo passou por lá porque quem estivesse debaixo daquela casa estava protegido, né? Você assistiu os 10 mandamentos da Record aí, você viu, né? O que é interessante é que no verso 25 de novo, olha só, num texto só, 3 testemunhos de verdade falando sobre isso. Então Josué, no verso 25, conservou com vida a prostituta, o que? Raabe, a casa do seu pai e tudo quanto tinha. Graças a Deus. Quantos creem na bondade, na misericórdia, no amor de Deus, que ultrapassa a tua vida e a minha, e alcança quem está do nosso lado, como família? É demais isso. É demais. Então, isso para você ver a força de família, a força do olhar de Deus para a nossa casa, ele é muito amplo. É muito amplo. Tem a ver com todos da nossa casa. É impressionante, eu tenho um testemunho de algo que aconteceu comigo e a Deise, muito legal, num contexto de Deus olhar, eu talvez já tenha contado isso ou não lembro, mas de repente se você não ouviu, de Deus olhar mais à frente, olhando coisas adiante que eu não enxergava, nem a minha esposa. Mas quando eu fui estudar fora, porque Deus havia aberto aquela porta, estava no meu coração, e nós fomos para os Estados Unidos ficar 2 anos lá na escola que Deus colocou no meu coração. Eu já havia esperado muito tempo por aquilo. Na verdade, quase 9 anos e um pouquinho, para que eu pudesse chegar lá. Então, algo que tinha sido colocado no meu coração só veio a se tornar realidade 9 anos depois. Aqui, só deixa eu te falar coisas aqui, que esse detalhe é legal. Se Deus está cozinhando coisa no teu coração hoje, é porque esse alimento não está pronto, daqui a pouco ele vai ficar pronto. Calma aí, rapaz. Hein? Ele está cozinhando coisas no teu coração e colocando, e você olhando assim, rapaz, mas meu Deus, como é que isso aí vai se tornar realidade? O negócio está feia coisa para o meu lado, e como é que vai resolver isso aqui? Fica tranquilo, ele está cozinhando ainda, não acabou? Ele está cozinhando. Não é não? Faltam uns temperos aí, uma opção de coisa, né, Ricardão? Vamos botar uns negócios lá e tal, até esse prato ficar pronto. O meu levou 9 anos e meio, vai esperar assim lá no raio que o parta, né, cara? Mas tem muitas coisas que nós esperamos. Gente, eu tenho um testemunho na minha casa, dos meus pais. Meu pai foi o último a entregar Jesus. Eu batizei ele aqui com 83 anos de idade. Ele já está com 91. Está com carimbo, já pode subir, fica à vontade. Olha, Linho, teu pai está tombando ali, vai lá fazer uma massagem cardíaca. Eu não.
Então, Deus ele é fiel, Ele cumpre a sua palavra, gente. A fidelidade para com a palavra, se você abraça a palavra, Ele não é fiel em si, em relação a você, não. É a palavra que você abraçou. Você abraçou uma promessa, uma verdade dEle, abraçou, então Ele faz cumprir a promessa. A importância de nós abraçarmos, e nisso que eu venho falar com vocês, né, se eu conseguir começar hoje, sobre nós agarrarmos, somos cooperadores com Ele, é tremendo, gente. Porque Ele é aquele que realiza, né? Então, beleza, depois de esperar muito tempo, de várias situações que nós precisávamos ver mudar mesmo, de impossibilidades, para que a gente pudesse mudar, sair de um país. Eu tinha um trabalho de full time, eu estava no ministério, mas trabalhava fora deles também, aquele negócio todo, e como é que a gente vai e tal, beleza. Então, quando as portas começaram a se abrir, então nós fomos entrando nas portas, beleza, chegamos lá. E eu me lembro que eu estava lá no primeiro mês, eu estou te falando isso para contar a história sobre como Deus olha, não a minha pessoa, mas toda uma família. Então Deus havia colocado algo no meu coração que fazia parte da minha chamada, algo que eu sabia que estava lá, que eu tinha que esperar esse momento chegar para fazer a diferença. Beleza, perfeitamente. Então estava lá no primeiro mês e foi muito legal, porque tive uma oportunidade, né, de gastar um tempo agradecendo a Deus, aí consegui uma casa e várias coisas lá, comecei a fazer a matrícula na escola e tal. E eu estava orando, uma noite daquela eu estava orando, e eu sempre vinha perguntando a Deus, mas Senhor, por que demorou tanto tempo? Mas por que esse tempo todo eu estou esperando, só foi agora? Mas quer dizer que você botou aquela panela para cozinhar lá 9 anos atrás, mas por que não foi rápido? Um macarrão, um miojo? E aí, naquela noite, ele me respondeu. Deus é muito legal, hein? Você tem que ser, fica firme com ele, que de repente ele não te responde agora, mas mais para frente ele te responde muita coisa, hein? Então, fica tranquilo. E naquela noite, eu recebi uma resposta de Deus que me fez assim, mexer muito comigo. Eu chorei muito, agradecendo a Deus, porque eu não tinha aquela visão. Então, Ele me mostrou algo. E aí eu compreendi o amor dEle, não pela minha vida ou pela minha chamada, mas por toda a minha casa. Preste bem atenção. E naquela noite, então, Ele tinha dito assim para mim, olha, eu vou te responder hoje. Eu vou te falar por que agora que você veio. Porque eu estava esperando os seus filhos crescerem para eles fazerem escola contigo. Meu queixo foi lá embaixo, porque eu jamais havia pensado sobre isso. Eu estava pensando numa coisa só minha, ou da minha esposa, mas era um envolvimento da família toda. Veja o que ele me respondeu, eu estava esperando eles crescerem. Eu só voltei e falei assim, por que não me contou antes? Ah, quer fazer esse complemento? Não quer? Fala esse complemento. Esse complemento é bom também. Porque não foi só a escola, né? Muito mais também, além da escola, no momento deles irem, se nós fôssemos 9 anos antes, eles seriam crianças. Mas Deus tinha um plano e um propósito para a vida deles. E lá eles conheceram as 2 esposas americanas. E casaram, né? E nunca mais voltaram. Essa parte pula. Mas tudo bem. Deus tem tinha um plano na vida deles. Então, foi muito mais do que isso, né? E hoje, um deles é pastor. E quando nós fomos, o Elin tinha esse sonho, o meu mais velho sempre dizia assim, pai, eu nunca vou com vocês, porque isso é uma loucura. Então, na minha cabeça, eu dizia, como é que eu vou se o meu filho não vai? E ele dizia, isso é coisa do meu pai, mas eu não vou, não conte comigo. E uma das coisas que eu coloquei diante de Deus era assim, Senhor, se Tu tens planos e a Tua vontade é que nós estejamos lá, Tu tens que tocar no coração do Rodrigo, né, que era o mais velho. E mal sabia ele que ele ia ter vontade não só de ir, né, Deus colocou, ninguém obrigou ele a ir. E eles fizeram a escola, conheceram suas esposas, temos 4 netos americanos, e maravilha, Deus é bom demais. Sem contar que Ele mudou a minha vida também. É isso aí, não é maravilhoso? Quer dizer, a gente não sabia disso também, né? Eu também não sabia, e para eu ir para lá, como família, eu tinha que levar toda a minha família, uma escola muito sábia. Então, eu sou internacional, sou de outro país, vou para lá fazer escola porque eu tenho chamado. Não, você é casado, então a família toda tem que vir. Então, Deus, Ele trabalhou tudo isso e levou algum tempo. Mas só estou te contando isso aí, só para você ter essa percepção de que quando Deus Ele te olha,
Ele olha toda a tua família e todos os planos que tem preparado para aquela família. É assim que Ele te vê. Ele tem o melhor para a tua casa, para cada um dos teus filhos. Não tenha dúvida disso. E Ele vai fazer cumprir, vai fazer valer. A nossa parte, gente, é ser cooperador com Ele, né? Eu tenho aprendido nessa jornada de que nós precisamos cooperar mesmo. Que nós temos que, quando ouvir de Deus ou perceber algo de Deus no nosso coração, nós justamente aquietarmos e ficarmos com aquela revelação, aquilo que Deus nos colocou, né? Alguém lembra aqui, eu também fui muito impactado com o testemunho do pastor Paulo Canuto, no domingo pela manhã, quem esteve aqui há uns 2 semanas atrás ou 3, ele contou da mãe dele que orava por ele, havia consagrado ele desde pequeno para ser um homem de Deus. E ele se tornou, justamente por situações familiares, né, de condutas e comportamentos, algo chamado terrível, né? Paulo Perigoso, o PP, o famoso PP. Então, e ele contando a vida dele toda, da jornada dele, tantas coisas acontecendo na vida dele para a morte, para a destruição, e a mãe dele sempre orando, falando, Senhor, meu filho. E toda vez que então ele encontrava com a mãe dizia para ele, cara, você é um homem de Deus, e Deus te chamou para isso, e ele humilhava a mãe dele. Alguém lembra disso aqui? Vocês estavam aqui, viu? Então, mais cedo ou mais tarde, ele tem um encontro com Jesus, a vida dele muda. Mas o que foi legal é que uma pessoa chegou para ela e disse assim, olha só, eu recebi algo de Deus que, olha, já encheu o pote. Nessa questão de você ficar firme para com seu filho, porque Deus já te deu a vitória. E a partir daí, ela começou só o quê? A agradecer, a louvar a Deus, né? E aí, quando ele chega lá para declarar que a vida dele estava estranha, ele achou estranho, porque a mãe dele já não estava mais orando por ele, né? Na verdade, não estava orando, ela estava agradecendo, porque foi um longo tempo, né? Então, gente, eu quero te falar, nunca perca nenhuma esperança ou expectativa de situações para mudar dentro da sua casa. Ok? Há situações que precisam da nossa parte, a nossa cooperação nisso, né? É uma cooperação que parece que somos nós, que é a porta por onde Deus trabalha. Você, eu quero te falar, muita gente aqui levantou a mão, você é a porta por onde Deus trabalha. Não necessariamente porque você tem que convencer, já foi falado isso, a gente não convence ninguém, a gente não muda ninguém. Então não é na força desse braço, mas é a porta no sentido de ser o descanso, a crença, por onde Deus vem e trabalha. Entende? Porque alguém está segurando lá em cima. Senhor, olha a minha casa. E Deus tem esse compromisso, gente. Eu já vi testemunhos de pessoas serem trazidas da morte física, porque passou para o outro lado, já estava indo para o inferno, e Jesus foi lá e tirou o cara e falou, mas meu Deus, como é que eu saí daqui? Porque a tua mãe ora por ti, ela vem falando comigo e tal. É um negócio tremendo. Não me pergunte como é que isso aí funciona. Tudo por causa de família. Por quê? Desde o início, quando Deus criou, Ele criou a família, gente. Ele não criou o ser humano e com o tempo apareceu família, claro que não. A proposta dele é esse, ele é família, né? Essa é a grande revelação na obra de Jesus da cruz do Calvário, que nós nos tornássemos o quê? Família, somos filhos, ele tem prazer nisso. Então tem essa visão sempre fresca de que Deus ele tem a mão sobre a tua casa. De que ele está olhando as situações, ele sabe de tudo, mas seja essa porta aberta de expectativa e crença até o final. Diga amém. Não abre mão, fala para o teu irmão, não abre mão. Você está assim com o rostinho meio que está para desistir, hein, rapaz? Mas sabe o que é interessante, né, cara? Vontade de desistir dá, mas também vai embora. Você tem que confiar naquilo que te fortalece, cara. Todo dia ele te renova, ele te põe uma força nova. Você vai acordar no próximo dia diferente. Porque foi só um sentimento de vontade de desistir, mas não desista. Porque essa é uma característica daqueles que vencem. Daqueles que recebem de Deus é serem perseverantes. Não é porque você clama e coloca a tua família diante do altar de Deus que você está sendo incrédulo todas as vezes, repetindo uma oração. Não é isso. Mas você está lembrando a Deus uma aliança, gente. Ele não se incomoda, não. Aliás, ele precisa disso. Não porque ele não tenha falta de memória, mas ele vê alguém que se encontra na brecha. Alguém que está na porta ali, né? Com esse coração para que ele venha trabalhar. Eu tenho certeza, vocês vão dar esse testemunho. Eu tenho na minha casa e você vai ter na sua também. Vai se alegrar. Tu vai ver todo mundo, aqueles malucos, como diz lá o pastor Paulo.
Todo mundo entregando a Jesus a sua vida. Porque você está na brecha. Que alguém diga glória a Deus nessa noite. Se anima com isso. A família não está largada mesmo. Você está na brecha. Fica quieto. O pessoal te provoca, fica quieto. Você sabe que está escrito na Bíblia, né? Quem ri por último, ri melhor. Está escrito. Não está, não? Vá um texto comigo aqui. Meu Jesus amado, eu já perdi a minha mensagem. Salmo 119. Uhul. Eu vou ler 2 textos aqui contigo só para fortalecer isso, mas no verso número 89 do Salmo 119. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Ele é a palavra viva. É o absoluto. Olha o próximo verso. A tua fidelidade se estende de geração em geração. Verso 89 do Salmo 119. Vou ler agora mais 2 versos. 97 diz, quanto amo a tua lei, a tua palavra, a tua verdade. O salmista declarou, é a minha meditação, eu penso nela. Penso e penso. Mantenho sempre viva no meu interior, no meu coração, na minha mente, todo dia. Porque esta palavra viva, os teus mandamentos, me fazem mais sábio que os meus inimigos. E tudo que eu vou discorrer aqui a partir de hoje, um pedaço, e depois aquilo que a gente vai continuar, tem a ver justamente isso. Gente, chegou o tempo, escuta isso que eu vou te falar, de nós como igreja sermos mais sábios que os nossos inimigos, definitivamente. Porque nos dias de hoje, infelizmente ainda, o inimigo tem estado adiante de nós. Ele não pode alcançar essa vantagem, como está escrito lá em 2 Coríntios. Não podemos permitir mais. Principalmente nessa construção dentro da nossa casa. Não podemos permitir isso. Nós temos que ser sábios. Nós precisamos de Deus iluminando os nossos olhos para entender situações que nós temos que cooperar com Deus. Nada acontece do nada dentro da nossa casa. Entende? Nada acontece do nada. Nós sabemos disso. Pessoas são construídas por pessoas. Eu vou repetir uma coisa mais ridícula. Nós somos construídos por pessoas, também podemos ser destruídos por pessoas. Não é um mundo parede, não é um mundo aflito num contexto de crise, ou sei lá, qualquer coisa do contexto físico, né? Mas é o contexto humano que destrói. É isso aí que nós temos que ter sabedoria, ganhar vantagem, né? Para compreender quais são os desígnios do inferno, de poder tentar chegar e entrar na nossa casa. Sabia? Em Gênesis, no 1º capítulo, fala que Deus nos deu autoridade. Ele deu ao homem isso, um domínio, para que ele governasse. Eu vou levantar essa bola aqui, eu vou continuar no domingo de manhã, mas entenda uma coisa, você é autoridade e domínio sobre a tua casa. Quantos aqui são pais? Levanta a mão, pais. Beleza. Se você é novo, casou agora, não tem filho ainda, não tem problema, mas já são portas. Você é a porta da tua casa, da tua família. Os dois. Então nós temos que entender isso. Essa porta, o inferno não pode chegar, cheguei, vou dominar. O quê? Vai dominar onde? É assim que a gente tem que enxergar e entender. Ele não pode passar por cima da tua autoridade, do teu domínio. Ele não pode, foi dado a nós. Gente, preste bem atenção, Satanás avacalhou essa terra porque o homem deu domínio para ele. Em Lucas, capítulo 4, guarda o teu dedo aí, segura no Salmo 119. Em Lucas, capítulo 4, para aqueles que não sabem, essa era a conversa do diabo com Jesus na tentação do deserto, no verso 6, dar-te-ei toda esta autoridade. Como é que esse cara tem autoridade? Dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, levou Jesus para dar uma olhadinha. E está escrito, verso 6, hein? Lucas 4, 6. Porque ela me foi entregue. E legalmente o homem fez isso, quando desobedeceu a Deus, ele entregou o domínio, a autoridade a Satanás,
Agora entende, você é uma nova criatura, você entregou a tua vida para Jesus. Deus trouxe de volta o padrão da origem, colocando sobre a igreja a autoridade, o governo, de dominar. Queridos, nós estamos para dominar, vivemos para dominar. Paulo diz lá que nós reinamos em vida. Reinar é dominar, governar. Não estou falando de dominar pessoas. Mas a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades que querem entrar na nossa casa. E entram por oportunidades que nós desconhecemos, porque tem que entrar por mim e por você. E não entra pela janela, ele entra pela porta humana. E essa é a consciência que nós precisamos ter, de não dar mais vantagem. Nós somos a porta de governo e autoridade. Vou falar muitas coisas dentro dessa área, vai te ajudar. Mas aqui está a prova. Antes de Jesus trazer de volta o padrão da origem, ele tinha governo e autoridade. Ele estava falando a verdade. Por incrível que pareça, o pai da mentira falou a verdade. Isso aqui, autoridade. Mas você é a porta. Vocês são pais, autoridade da casa de vocês e do governo. Nada que acontece na face da terra acontece porque o inferno em si vem e faz. Ele faz através do homem que permite, que dá governo e autoridade para que ele haja. E demais, hein? Agora vamos trazer para o outro lado, porque depois você vai entender isso. Deus não pode trabalhar o que Ele quer se eu não permitir. Então Deus tem algo para fazer na minha casa. Ele quer construir, nós queremos construir com base nessa verdade, mas somos nós. Ele usa a nossa cooperação. Ele não entra simplesmente na minha casa e abençoa do nada, e eu não preciso fazer nada. Não caia nessa cilada, gente. Eu vou colocar algumas frases aqui depois para você pensar sobre isso. O simples fato de estar na igreja ou ser uma nova criatura, isso aí não me dá nenhuma, vamos dizer assim, crédito para que Deus trabalhe espontaneamente, independente da minha cooperação. Não existe isso. Se eu não cooperar com Deus, nada acontece. Pastor, mas eu estou orando demais. Às vezes, de repente, esse é o problema. Eu estou orando incredulamente, e eu não estou me posicionando com o que Deus pede. Hello, somebody, olha o carrinho, já comecei a dar o carrinho. Já vou tirar essa bola do teu pé. Não dá mais para brincar nesse contexto, gente, é sério. Entende? A nossa parte é fundamental, é óbvio. Somos pessoas sujeitas ao erro. Mas sabe o que a palavra fala quando nós erramos? Nós identificamos o erro e nós consertamos. Agora, eu não identifico o erro porque eu acho que eu sou perfeito. E não conserto. Não, eu errei, ainda boto a culpa na minha mulher e não conserto o negócio. Você está liquidado, meu filho. Ou minha filha. Não funciona. Então, voltando para lá, no Salmo 119. Alguém está prestando atenção? Bom, então diz lá, que então essa verdade, ela me faz mais sábia, e os meus inimigos, porque tenho sempre comigo. Você entende, sabedoria, gente, não é algo que eu ponho para dentro como um vernáculo, vamos dizer assim, como frases bonitas, ou como mais alguma coisa que traz o meu intelecto, eu fico legal com aquilo, eu tenho frases bacanas. Não, a palavra de Deus, ela não tem essa finalidade. A sabedoria de Deus, que é a sua palavra, ela precisa ser instalada em mim, porque tem um motivo. Qual é o motivo, a razão principal para que a verdade se instale em mim? Para que eu a execute. Se ela não estiver instalada, eu não executo. Funciona assim, eu pego um computador, eu vou lá, eu quero trabalhar no Office aí. Onde é que ele está? Não está instalado, não posso trabalhar. Então, eu e você acabamos nos tornando mais sábios que os nossos inimigos, porque essa verdade, ela começa a fazer parte de quem eu sou. Ela começa a fazer parte da minha maneira de pensar a respeito de tudo, até da minha casa. Deus começa a me dar uma visão clara da minha casa, das situações. Você entende a verdade quando entra em você, ela te dá tanta sensibilidade que você reconhece prioridades, você reconhece quais são as necessidades reais da casa. Não é só grana não, gente. Isso é a maior cilada, o cara achar que tem grana e dá para os filhos, ou dá para a mulher, e está tudo certo, e o negócio vai ser construído.
Mas a verdade, ela entra de tal maneira em você que você começa a ver as reais necessidades, aquelas que são importantes nós termos um tempo em cima, enxergarmos como lidar com aquilo. É sempre a conduta que vai fazer diferença. Guarde sempre isso, é sempre a minha conduta que vai fazer diferença. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu sei da Bíblia, não é a minha igreja, não é a minha formação intelectual, mas é o meu procedimento. É a prática da situação. A Bíblia nos dá uma sabedoria em poder lidar com coisas que vão ser resolvidas do ponto de vista de Deus. Nós vamos vencer. Eu estava meditando essa semana num verso, só para passar para o teu coração. Vá lá comigo em Mateus 7. Eu estou na introdução da mensagem. Meu Jesus. O pastor gosta de falar, né, rapaz? No verso número 21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, verdadeiramente entrará, Mateus 7, 21, entrará no reino dos céus. Mas eu grifei duas coisas que me chamaram a atenção. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, esse entrará. A vontade de meu Pai. Muito legal. Veja, dizer e fazer. Entende? Não é uma questão de eu sei, é uma questão do quanto eu faço o que eu sei. Toda a cooperação minha, que eu preciso dar a Deus para resolver, é de uma forma de conduta, é um comportamento que eu assumo. Impressionante, mas isso aí vai fazer diferença. Você vê, alguém lembra das palavras de São Francisco, né? De Assis, é isso mesmo? Acho que é esse homem mesmo, o cara era tremendo. Pregue o evangelho em todo o tempo, se precisar, use palavras. Que doido é esse, rapaz? Como é que eu vou pregar o evangelho se eu não vou usar palavra? Preste bem atenção no que ele falou. Pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. É doido ele. Não, ele não é doido, ele entendeu. Ele entendeu que faz a diferença no ser humano, gente, de transformação, seja em qualquer área, é o meu comportamento. Aí Jesus, ele dá super ênfase no fruto, gente. A frutificação é necessário, ele limpa, está escrito lá, para que produza mais. É a frutificação, são comportamentos. Está dando para pegar isso, gente? Eu tenho certeza, eu vou terminando por aqui porque eu quero te falar isso. Eu tenho certeza disso. Sempre Deus, ele te mostrará algo que requer de mim um posicionamento. Com você também. Aqui está o grande segredo. Porque há nesse posicionamento da nossa parte um sacrifício, talvez, um espírito certo de humildade para reconhecer. E enquanto eu não me posicionar com aquilo que ele me mostra, nada funciona. Não é uma oração que vai resolver quando, na verdade, Deus me chama a posicionar com ele. Principalmente nessa questão de família, de construção, pais, esposa, marido, filhos. Ao longo de muitos anos a gente vem falando sobre família. Mas eu quero trazer essa ênfase em cima dessa... Eu como um cooperador e você também. De nós respondermos a algo que Deus nos mostra. Nossa carne, o nosso homem exterior, ele não gosta de ser confrontado com coisas que mexem com ele. E mostram isso, ó, a necessidade de eu ser mudado, transformado. Tem tudo a ver isso que a gente está conversando. É impressionante. Deus, ele quer trabalhar, é você. Pastor, mas eu estou só preocupado com quem está do meu lado. Rapaz, não faça isso. Uma vez eu lembro, muitos anos atrás, um casal aqui na igreja, 100 anos de idade, ela veio chorando à frente, porque eu trouxe uma palavra. Pastor, meu Deus do céu,
que palavra é essa? Aí chorava. Calma, minha irmã, tudo bem. E tá, meu Deus, que palavra, pastor. Mas por que você está chorando tanto desse jeito? Eu estou chorando, pastor. Porque quem tinha que ouvir essa mensagem era o meu marido, pastor. Aí não é o seu marido, é a senhora que tinha que ouvir, porque ele não está aqui. Enquanto a gente viver nessa ênfase que o outro, não funciona. Deus está pedindo de mim algo, um posicionamento meu. O meu posicionamento vai fazer toda a diferença. E o resto é com Deus. Nós estamos conversando coisas aqui que eu estou só abrindo meu coração, gente, mas isso aí é 99% dos problemas dentro de casa. 99% daqueles que se separam, se divorciam, tchau, um abraço. Impressionante. É olhar para o seu próprio umbigo, para a sua vida, no seu eu, no centro, sentado num trono de egoísmo tão grande que ninguém participa. Ou seja, todos têm que participar para aquele trono ficar no alto. Jesus amado. Eu quero te dizer o nome disso, isso é a vantagem das trevas na nossa vida, vai quebrar toda a casa. Vai fissurar, não tem fundamento, vai cair. Você vê? Como é que a questão não é o outro, sou eu. Sempre sou eu. Pastor, parece que Deus gosta de marcar a gente. Ele não está te marcando nem a mim. Gente, nós estamos nesse planeta Terra, que é a universidade da transformação de Deus. Não do outro, a minha. É a nossa. Quem é que gosta de conviver com uma situação difícil? Ninguém vai levantar a mão. Quem gosta de sofrer? Ninguém. Mas Deus está esperando mais de mim do que qualquer outra coisa. Durante esses dias que pelo menos eu vou falar, eu quero te falar, Deus está falando é comigo, é contigo. Não leve essa mensagem para extensão, falando, está falando as coisas, é o meu marido, é ele, ou vice-versa. Mas tem essa tendência, a gente tem essa tendência, né, dificuldade de enxergar os nossos defeitos, né, de que a gente é que precisa. A gente não precisa nada, os outros precisam. Alguém entendeu isso aí? Vamos ficar de pé que eu vou orar por você, porque nós vamos continuar aí domingo. Muito bem, você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério,
que tem contribuído também financeiramente para esse ministério, saiba que você é um participante na liberação, na vinculação desse evangelho libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial, e eu compartilho isso com você, em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério, de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada, no nome de Jesus.